Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já viram pelo título, eu hoje vou-vos estar a explicar como é que eu coloco as minhas pestanas falsas. Houve algumas meninas que me pediram para eu trazer este vídeo porque tinham dificuldade. Eu por norma nunca mostro isto porque eu demoro algum tempo a colocar as pestanas. Não é colocar as pestanas, mas sim o truque da cola que me facilita a colocar as pestanas é que demora algum tempo. Portanto, se vocês quiserem saber como é que eu coloco as minhas pestanas e quais são os meus truques, continuem a assistir. Portanto, a primeira coisa a saber é o vosso tipo de olhos. Cada olho tem um tipo de pestanas. Os meus olhos não são propriamente grandes, nem são propriamente pequenos, eu considero os normais e são ligeiramente mais rasgadinhos aqui na ponta. Depois de saberem o vosso tipo de olhos, outra coisa que também devem ter em consideração é qual é a maquilhagem que vão usar. Se vão usar uma maquilhagem simples, podem usar pestanas mais simples. Se vão usar uma maquilhagem mais elaborada, mais glamourosa, convém usarem pestanas um pouco mais chamativas. Isto porque, por exemplo, eu hoje tenho uma maquilhagem com um pouco mais cor. Se eu usar umas pestanas que tenham muito pouco pelo e que sejam extremamente naturais, elas não vão sobressair nesta maquilhagem. E a ideia que a gente quer é que elas sobressaiam conforme a maquilhagem que nós estamos a usar naquele dia. Quando eu uso somente eyeliner ou somente um esfumado castanho super clarinho, eu gosto de usar pestanas mais simples. A Primark é excelente em pestanas. Aliás, o meu pack favorito é aqueles de 2€. São maquilhagens super simples, com os pelinhos grandes, mas pouco pelo. Super naturais e eu adoro essas. Normalmente as pestanas da Primark vêm todas com cola já, portanto é ótimo. Quando eu uso este tipo de maquilhagens, eu gosto de usar umas pestanas um pouco mais avantajadas. Neste caso, eu hoje vou usar estas aqui da Primark, chamadas Drama. Estas são da coleção mais cara que eles têm. As pestanas da Primark vão desde 1,5€ ou 1€ até 5,5€, 6. Estas são das de 5€. Eu adoro estas pestanas que são as Drama, porque elas são mais fininhas na ponta e mais compridas atrás, o que faz com que os meus olhos pareçam um pouco mais de gatinho, ou aquele famoso Foxy Eye. Portanto, eu gosto muito deste estilo de pestanas, mas eles têm vários estilos. É só passarem por lá e escolherem aquele que mais se adequa aos vossos olhos e às maquilhagens que vocês tendem a implementar no vosso dia. Pois, outra coisa que vocês devem fazer, lá está, eu tenho uns olhos normais, mas há pessoas que têm os olhos maiores e há pessoas que têm os olhos mais pequenos. Ou seja, vocês antes de colarem as pestanas nos vossos olhos, aconselho que vocês com, sei lá, uma ou duas pinças, segurem assim na pestana, rente às vossas sobrancelhas, não, às vossas pestanas e tirem as medidas, porque às vezes as pestanas são muito grandes para os vossos olhos. Isso já me aconteceu com as pestanas que eu às vezes mando vir do AliExpress ou da Shein. Elas são extremamente grandes para os meus olhos, então o que eu faço é meter junto às minhas pestanas e depois corto do tamanho que eu necessito. E quando elas são daquelas que são mais fininhas à frente e mais compridas atrás, vocês tanto podem escolher cortar a parte da frente e ficar com a parte maior, ou cortar a parte do fim e ficar com elas mais pequenas. Portanto, é super versátil. Eu aconselho-vos a comprarem as pestanas que já são grandes e vocês podem cortar no meio, ou podem cortar mais para a direita ou mais para a esquerda, e assim têm a certeza que as pestanas estão mesmo de acordo com o vosso tipo de olhos. Estas aqui da Primark são de um tamanho normal, portanto eu não preciso de as cortar, eu uso-as mesmo assim. Portanto, é isso que nós vamos fazer hoje. Outra coisa que vocês têm de ter em consideração é a banda das pestanas. As pestanas normalmente vêm com uma banda ali atrás, que é onde seguram os pelinhos, e há pestanas que têm uma banda mais grossa e há outras que têm uma banda mais fina. Se vocês escolhem umas pestanas com uma banda mais grossa, aconselho a meterem ou um eyeliner ou um esfumado preto, somente para esconder aquela banda, porque senão vai-se notar. Mas se vocês escolherem, por exemplo, essas tais pestanas da Primark que eu estava a falar, que tem uma banda extremamente fininha, vocês podem usar completamente sem nada nos olhos. Eu às vezes faço isso e adoro. A primeira coisa que eu faço para ter a certeza que as minhas pestanas ficam bem feitas e colocadas no sítio é sempre vir com uma máscara de pestanas. Eu meto sempre a máscara antes de colar as pestanas. Isto porquê? Porque quando vocês estão a fazer os olhos, neste caso eu estou a usar demasiada cor, e estas cores claras, o amarelo, os pós tendem a cair para cima das vossas pestanas. Se vocês colocam as pestanas primeiro e só depois é que vêm com a máscara, significa que vocês só vão conseguir meter máscara por baixo ou por cima das pestanas falsas, mas não por cima das vossas próprias pestanas, o que significa que em certas ocasiões, quando vocês olham para a direita, esquerda, baixo e cima, as pessoas vão conseguir ver o pó nas vossas sobrancelhas, eu olho com as sobrancelhas, nas vossas pestanas, e isso não fica bonito. Portanto, eu meto sempre máscara antes de colocar as pestanas. O que eu faço normalmente é vir com uma máscara daquelas que eu já tenho que gosto, meto, e depois eu tenho sempre uma máscara que eu já tenho vazia, e eu simplesmente uso-a para pentear as pestanas, porque estas, quando têm muita máscara, às vezes elas deixam aqueles grumos assim nas pestanas e parece que tem lá pedaços de tinta e eu não gosto, e parece que quanto mais eu penteio com a mesma escova parece que mais fica. Então eu gosto sempre de meter a primeira camada, às vezes meto duas, e depois venho com uma máscara completamente vazia e vou só pentear as minhas pestanas.
Quando vocês metem máscara, além de fazerem assim por baixo, penteiem assim por cima, que é para ter a certeza que fica tudo preto, tudo bonitinho. E é isso. Ok, posto isto, vamos com as nossas pestanas e visto que ela já tem aquele formato de ser mais comprida deste lado e mais curto deste, portanto eu automaticamente já sei que esta pestana é do meu olho esquerdo, para a parte maior ficar para fora. E agora eu venho com a cola. Eu vou usar a mesma que vem com as pestanas, somente porque estamos em quarentena, não dá para fazer compras e eu já não tenho mais cola de pestanas, portanto eu tenho estado a usar esta e devo dizer que não é nada má. Eu meto uma camada na banda e tenho que me certificar que chega a todo o canto da banda. Principalmente no início e no fim, que são as partes mais importantes, porque é por norma aí que elas começam a descolar. E agora, porquê que a maioria das pessoas tem dificuldade? Porque elas tentam logo colar as pestanas e, como vocês podem ver, a cola é branca e vocês têm que soprar até ela começar a ficar num tom azulado. E é por isto que eu demoro 3 horas a meter pestanas. Não é porque eu tenho dificuldade, é porque fico 3 horas a soprar. Ela tem que estar numa consistência em que a cola já está peganhenta. Não está líquida, não está seca, está peganhenta. E essa é a melhor altura que vocês têm para depois colocar as pestanas, porque ela cola logo e fica logo no sítio onde vocês metem. Se vocês metem aqui a cola e tentam logo começar a colar, ela vai se descolar, vai sair do sítio. Vocês não conseguem estar parados com os olhos, né? Estão sempre assim, enquanto estão a colar. Figura triste que eu acabei de fazer, mas ok. E elas vão estar sempre a sair do sítio, portanto vocês têm que soprar até ela começar a mudar de cor. Depois, o que eu faço é, agarro sempre na pestana com uma pinça, porque é o que me dá jeito. Agarrem na pestana, ou podem mesmo usar os dedos, mas eu prefiro assim, porque com os dedos eu tapo a visão e não vejo nada do que estou a fazer. E eu colo sempre a pestana no centro primeiro, depois nos cantos. E é conforme, há dias em que eu começo pelo canto esquerdo, outros que eu começo pelo canto direito, é conforme. Mas inicialmente a principal é o meio, e certificar-me que a pestana está mesmo centrada no meu olho. Assim. Depois agarro nos cantos e começo a meter no sítio onde eu quero que eles fiquem. E fico a pressionar um pouco só para ter a certeza que não vai sair do sítio. Depois eu começo a pressionar com a pinça ao longo de toda a pestana para tentar juntar o máximo possível as pestanas falsas com as minhas verdadeiras. E depois de eu já sentir que isto está bem coladinho, eu venho com a pinça e muito suavemente penteio-as para cima. E é assim que eu coloco as minhas pestanas. Vou muito rapidamente meter a próxima e já volto. Não se preocupem se vir cola de pestanas aqui por cima. Isto é tipo aquela cola branca que toda a gente usa para fazer trabalhos de escola. Ela depois fica transparente, portanto não têm que se preocupar com nada dessas coisas. É super fácil. Outra coisa que eu tenho a dizer é que às vezes as pestanas são um bocado duras, principalmente quando vocês estão a usá-las pela primeira vez. Sim, ficam já a saber que as pestanas dá para reutilizar. Eu conheço muita gente que compra e depois manda fora, por isso é que tem medo de gastar dinheiro em pestanas mais caras. Mas as pestanas dão para reutilizar, malta. Existem vários vídeos na internet de como remover a cola de pestanas. Eu pessoalmente gosto de tirar a cola com a pinça e depois ir com um cotonete molhado em álcool ou em acetona e passar na banda que eu usei para colar. Não passem muito nos pelinhos porque isso tende a ser um bocado agressivo e estragar a pestana, mas às vezes a cola também fica nos pelinhos das pestanas e então eu passo assim muito leve para tentar evitar ao máximo de estragar as pestanas. Portanto, se elas dão para ser lavadas e dão para reutilizar, malta. Portanto, não tenham medo em comprar pestanas um pouco mais caras. Eu opto sempre destas de 5 euros, parece que é bem barato, mas para pestanas eu considero caro, apesar de grande parte das pestanas se venderem por 12
15, 20 euros. Eu gosto destas da Primark porque são muito semelhantes a essas caríssimas e são mais baratas, e eu compro sempre as de 5 euros porque dão para reutilizar várias vezes. E pensem comigo, se vocês usarem estas pestanas pelo menos 5 vezes, foi como se cada pestana tivesse sido 1 euro, portanto super aconselho. Outra coisa, às vezes estas pestanas que são de marcas mais baratas, tipo as da Primark, não são tão maleáveis, portanto elas têm um formato esquisito, e há pessoas que têm os olhos mais arredondados ou pessoas que têm os olhos mais a direito. Vocês podem muito perfeitamente meter debaixo de uma vela um isqueiro, não é passar o isqueiro lá nas pestanas, ok? Porque vocês vão queimar os pelinhos. A ideia é o isqueiro estar a uma boa distância e vocês passarem com a pestana o mais longe possível, mas de forma a que ela apanhe calor. Dessa forma a banda fica maleável e vocês podem perfeitamente com as mãos ir moldando a pestana para ela ficar mais curva ou mais esticada conforme o vosso formato de olho, e ficarem a segurar um pouco nessa posição e ela vai ganhar aquele formato quando ficar mais fria. Portanto, também podem fazer esse truque, super aconselho. E pronto, malta, foi assim que ficou, as pestanas colocadas, é super fácil. Claro que grande parte das pessoas tem dificuldade, mas é porque estão a usar ou as pestanas erradas, ou são muito grandes, ou cortaram-nas demasiado curtas, ou não fizeram esse truque do calor para moldar a pestana ao vosso formato de olho. Portanto, há vários truques que vocês podem fazer. Estes são os que eu normalmente faço e assim eu consigo tirar o máximo de vantagens de qualquer tipo de pestanas que eu tenha à mão. Mas sim, aconselho as pestanas da Primark principalmente. Este foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum único vídeo aqui no canal. E passar lá também pelas minhas redes sociais, porque é lá que eu estou grande parte do tempo. E podem sempre sugerir mais vídeos como este que acabávamos de fazer hoje. Foi sugestão vossa, de 2 meninas pelo menos. E é isso, espero muito contar convosco no próximo vídeo e até à próxima.